Essa é a cor perfeita que uma cerveja tem que ter. Concorda comigo? Olha isso aqui. Meu Deus, olha isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Tava no churrasco agora com a minha esposa e eu tive uma sacada absurda sobre um negócio digital. Quando a gente tava ouvindo uma música de uma banda chamada Benson Boone. Pra quem não sabe quem que é Benson Boone, não sei se você conhece este cara. Este cara aqui, ele, sei lá, um ano e meio atrás, ele acertou uma música chamada Beautiful Things. E ele cantou até no Grammy de 2025. E essa música Beautiful, vamos ver quando saiu o vídeo no YouTube dessa música. Ele saiu há um ano atrás, exatamente um ano atrás. Eu conheci esse vídeo pouquíssimo tempo depois que ele saiu. Já tem 521 milhões de visualizações. E eu acho que foi essa música que fez essa banda explodir. Eu tava mostrando pra minha esposa, ela conhecia a música, não conhecia o cantor, não conhecia a banda. E aí eu entendi. Existe uma coisa aqui que é o que todo mundo que dá certo na internet precisa conseguir. E ela pode ser em menor ou maior escala. Isso aqui que eu vou te falar, todo negócio digital que dá certo, ele depende disso. E eu vou te explicar como você chega neste ponto. Que é precisamente o ponto de você acertar um conteúdo. Então o que aconteceu com o Benson Boone, eles acertaram uma música. Vou te dar alguns exemplos disso. 2020 estava na época lá do lockdown, eu estava preso na Itália. Eu estava no YouTube, mesma coisa, assistindo vídeos, ouvindo música, ouço música no YouTube. E aí apareceu para mim um vídeo de uma banda chamada Menos é Mais, pagode. E depois que eu vi a primeira música, eu comecei a ouvir um monte, porque eu curto pagode. E aquela banda explodiu naquele período. Agora eu vou te trazer dois exemplos do digital. Um exemplo de fora e depois o meu. Um cara que eu conversei uma vez no Instagram, chamado Henry Armelin. Esse cara, ele acertou um vídeo, eu não lembro quando é que foi, tem 2 anos, tem 3 anos, em que ele falava da Lara Nesteruk, do Ítalo Marcilli e do Ícaro de Carvalho. Quando ele acertou este vídeo, ele viralizou e ele foi encontrado, descoberto, e a partir daí ele começou a crescer. Comigo aconteceu isso em 2 momentos. Eu comecei a criar conteúdo em 2018 e até, sei lá, final de 2019 quase ninguém me conhecia. Meu cachorro sempre aparece no meio dos vídeos, né? E aí, o meu negócio, ele começou a dar certo nessa época. Eu ganhava algum dinheiro. Eu já contei essa história, eu ganhava algum dinheiro. Mas a coisa explodiu, virou mesmo, assim, ó. Mudou, transformou minha vida em 2022, quando eu acertei o meu primeiro carrossel. E quando eu acertei esse carrossel, eu viralizei ao ponto da Globeleza curtir meu carrossel, uma coisa doida. Foi muito engraçado, né? E eu comecei a viralizar um monte de carrosséis, eu ganhei 150 mil seguidores em questão de 40 dias. É mais ou menos esse número. E isso aconteceu de novo comigo no YouTube, em 2024, quando eu acertei 2 vídeos. O primeiro vídeo, numa escala bem pequena, foi o vídeo que deu o start do meu canal, que foi o vídeo de como criar conteúdo lendo livros. É mais ou menos esse o nome. E depois, algumas semanas depois, eu acertei um vídeo ainda melhor, que é o vídeo sobre a ideia do você é seu nicho. E este vídeo viralizou demais, ele tem quase 300 mil visualizações, para o meu tamanho viralizou demais, né? E aquilo ali virou o meu jogo, porque eu parei de depender do Instagram e comecei a fazer quase todo o dinheiro do meu negócio através do YouTube, graças ao aparecimento daquele vídeo. Então, o que acontece é, para você dar certo na internet, você precisa acertar um conteúdo. Só que eu preciso te explicar o que acontece para você acertar esse conteúdo. Porque, beleza, eu preciso acertar um conteúdo. Fica a impressão de que você tem que ficar matutando qual é o melhor vídeo, qual é o melhor post, qual é o melhor conteúdo para você acertar, para você conseguir finalmente fazer esse negócio acontecer. Então parece que acertar um conteúdo é produzir um conteúdo, mas não é bem assim. Eu vou trazer uma ideia do livro Outliers, que é o livro fora de série do Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, ele analisa vários caras, e eu me lembro de 2 bem importantes. Um é o Bill Gates e o outro é os Beatles. E ele mostra que você precisa de mais de 10 mil horas numa atividade para se tornar um expert nela. Eu não sei se essa teoria das 10 mil horas ela é verdadeira ou falsa, mas ela é com certeza algo muito perto da verdade.
Então ele dá o exemplo do Bill Gates, que ele teve a sorte de viver numa universidade, se eu não me engano era isso, em que teve um dos primeiros computadores com internet, ou um dos primeiros computadores da história. E ele conseguiu usar aquele computador por muitas madrugadas, e aquilo deu para ele muito tempo de uso, que colocou ele na frente de todo mundo e fez com que ele conseguisse um dia fundar a Microsoft, porque ele já tinha muito mais conhecimento de computação do que a maioria das pessoas, só pelo fato de ele ter tido muito mais tempo de contato com a máquina. Outro exemplo que ele dá dos Beatles é que eles fizeram muitas turnês, eles tocaram mais de 10 mil horas, mais de 4 anos, ou um negócio assim, num lugar, enquanto ninguém conhecia eles. E depois daquilo, quando eles saíram daquele lugar e apareceram no mundo, eles deram certo. Então, basicamente o que o Malcolm Gladwell está tentando comprovar com o livro dele é: os caras, quando você vê o efeito de explosão, assim, nossa, esse cara deu certo na vida, isso aconteceu depois do cara ter passado mais de 10 mil horas executando uma atividade. Então, ele se tornou um expert naquilo, e por ter se tornado um expert naquilo, ele foi reconhecido finalmente depois de 10 mil horas. Então, o que acontece na internet é, primeiro, eu tenho essa impressão de que você precisa de um conteúdo que dê certo. Você precisa acertar na mosca em algum momento. Só que para acertar na mosca, você vai ter que errar mais de 10 mil horas. Basicamente, essa é a minha tese que eu quero te apresentar neste vídeo. Eu vou trazer uma experiência que eu não lembro se está no livro O Poder do Hábito, eu não lembro em que livro eu li esse negócio, que é a experiência do professor de fotografia. Ele separou a sua turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. O grupo A, ele disse o seguinte: olha, a nota de vocês vai ser baseada na qualidade da foto. Quanto melhor a foto, maior a nota que vocês vão receber. E para o grupo B, ele disse: a nota de vocês vai ser baseada na quantidade de fotos. Quanto mais fotos você tirar, maior sua nota. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a galera do grupo A, que tinha que tirar a melhor foto com a melhor qualidade, perdeu em termos de qualidade para a galera do grupo B. Ou seja, as melhores fotos vieram do grupo que mais tirou fotos. Então esse experimento ele serviu para comprovar uma tese de que a qualidade vem com a quantidade. Concorde você ou não com esta tese, aqui vem o meu ponto. Para você dar certo na internet, você vai ter que acertar um conteúdo. Você vai ter que ter altíssima qualidade em algum momento. Só que para você ter altíssima qualidade, você vai ser obrigado a fazer em altíssima quantidade até que você fique bom nisso. É como se você tivesse, na minha opinião, você tem que ter 10 mil horas de trabalho na internet para dar certo. Veja, vamos fazer uma divisão simples. 10 mil horas, eu vou dividir 10 mil horas por 24, né? Isso dá 416 dias. Só que você não trabalha 24 horas. Então vamos dizer que você trabalhe 4 horas por dia com um negócio na internet. Então vamos dividir 10 mil por 4 é mais fácil, né? Dá 2.500 dias. Vamos dividir isso por 365. Isso dá 6 anos. 6 anos. Mais ou menos 6,8 anos. Eu acho que minha conta está certa. 10 mil horas vai significar mais ou menos uns 3 a 5, 6 anos de trabalho. Eu estou colocando 10 mil horas em produção de conteúdo. Então, vamos dizer que você passe 4 horas produzindo conteúdo por dia. Para você ter 10 mil horas de produção de conteúdo, você vai precisar de quase 7 anos. Que é um número que meu pai gosta muito, né? Porque é o número do sonho do faraó, do imperador lá do José do Egito, das vacas gordas e vacas magras. Meu pai disse que todo negócio precisa de 7 anos para começar a dar certo, porque ele acha que é a tese do sonho do José do Egito, né? Que o José do Egito analisa na Bíblia. Veja, o que eu estou tentando te mostrar aqui? Você precisa acertar um conteúdo. Só que para você acertar o seu conteúdo, este conteúdo você tem que viralizar um conteúdo em algum momento. Só que buscar viralizar é uma merda. Vai dar errado, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem que viralizar em termos de altíssimo número. Você tem que conseguir pequenas viralizações ao longo do tempo. Então, o exemplo do meu YouTube é o melhor. Um vídeo que, quando eu tinha 100 visualizações, teve 20 mil. E depois, quando eu estava com 20 mil visualizações, um vídeo que teve 300 mil. Então, você não tem que viralizar do 0 para 1 milhão. Você tem que viralizar do 0 para 5 mil. Do 5 mil para 10 mil. Isso é o que eu estou chamando de viralizar.
Só que para isso acontecer, você vai precisar de 10 mil horas de trabalho. É como se você tivesse que virar um expert neste negócio. Veja, o meu vídeo, o meu conteúdo no YouTube, o meu canal do YouTube virou, ele, cara, assim, ó, explodiu, começou a dar certo em 2024. Eu gravei o meu primeiro vídeo no YouTube em 2018. Então eu estou muito perto dessa tese das 6, 7 horas que eu acabei de inventar da minha cabeça aqui, com base em tudo isso que eu te falei. Você precisa de um altíssimo nível de repetição, suportar muito tempo para chegar no ponto de você viralizar, acertar um conteúdo. Eu vou te dar uma técnica para isso daqui a pouco. Eu só quero reforçar esse ponto te mostrando isso daqui. Veja, se você não acertar um conteúdo, você não vai ganhar visibilidade suficiente. Você precisa de visibilidade porque visibilidade significa que você tem audiência. Audiência é número de pessoas. E você precisa de audiência e número de pessoas porque senão você não tem ninguém para quem ofertar. Qual que é um dos grandes problemas da internet? As pessoas que querem ofertar sem ter alguém para ofertar. Só que as pessoas que não têm audiência, no geral, elas acham que viralizar é você comprar cursos de viralização. Meia culpa, eu tenho um curso de viralização, meu conteúdo é realmente bom, daquele curso é um dos cursos que a galera mais gosta, mas eu não estou vendendo ele nesse vídeo. A galera acha que o curso de viralização é o que precisa. Eu discordo, não é. Você não precisa de uma técnica de viralização. Veja, para um conteúdo dar certo, você precisa de duas coisas. Você precisa do formato, e é isso que os cursos de viralização te ensinam, mas você precisa da substância. A substância é o que a gente poderia de fato chamar de conteúdo. A gente poderia chamar a peça de mídia, uma peça de mídia. Ela tem formato e conteúdo. Na internet, a galera que vende viralizar está vendendo formato. Não tem como você vender outra coisa, só dá para vender formato. Por quê? Porque o conteúdo, que é a outra parte, ele é 100% dependente do seu repertório. O que é o seu repertório? O seu repertório é o conjunto de memórias que você conseguiu juntar na sua vida. É um conjunto que você junta, né? O conjunto de memórias que você angariou ao longo dos anos até hoje, que se estabeleceu dentro da tua cabeça, né? Não é dentro da tua cabeça, na tua alma, na tua memória, e que serve de material para você escrever ou falar. Então, este vídeo só existe porque existe algum repertório que permite esse vídeo existir. Esse vídeo só não tem um conteúdo com mais informações porque me falta algum repertório. E esse vídeo só não tem menos informações porque eu consegui angariar um certo repertório ao longo da minha vida. Então, você junta um conjunto de informações na tua memória. Esse é o primeiro ponto que forma o teu repertório. E o segundo é, a tua imaginação trabalha em cima desse conjunto, multiplicando esse tanto de informações por muito mais. Eu sempre dou esse exemplo, você já viu isso em algum vídeo, talvez se você me acompanha. Eu guardo na memória um cavalo, guardo um pássaro e a minha imaginação junta os dois transforma num Pégaso, um cavalo com asa. Então, isso daqui é o que faz o teu conteúdo. Então não tem como eu chegar aqui e te ensinar a ter conteúdo. Isso é impossível. Por quê? Porque isso que eu estou fazendo agora é mais uma peça que vai para dentro da tua memória, que vai se unir a todas as outras peças que formam o seu repertório. Então isso não é algo ensinável, isso é só colecionável. Então quando a gente fala de uma peça de mídia, nós estamos falando de formato e conteúdo, o formato é replicável. Você pode aprender um jeito de fazer um vídeo, um jeito de fazer um carrossel, um jeito de fazer um Reels, mas você não consegue aprender um conteúdo. Porque o conteúdo, ele é a consequência de tudo que você consumiu. Então agora nós vamos chegar onde realmente importa nesse vídeo. Para você dar certo na internet, você vai ter que viralizar um conteúdo em algum momento. Para você viralizar, eu vou parar de chamar de conteúdo, vou chamar de peça de mídia. Para você viralizar essa peça de mídia, você vai precisar, primeiro, masterizar um formato, ou seja, repetir o mesmo formato por muito tempo. Quando eu viralizei meu primeiro carrossel, eu já tinha feito mais de 1000 carrosséis. Para quem sabe o que é carrossel, é aquele postzinho que você arrasta para o lado do Instagram. Então, para eu viralizar um carrossel, eu precisei fazer mais de 1000. Ou seja, eu masterizei um formato. Para fazer mais de 1000 carrosséis, eu com certeza levei pelo menos umas
em 2.000 horas, eu acho, porque os primeiros carrosséis que você faz, você vai demorar 3, 4 horas para fazer. É normal que seja assim. Hoje eu faço carrossel em 15 minutos, então esse tempo vai diminuindo de produção ao longo do tempo. Mas veja, você precisa masterizar um formato. Masterizar um formato é repetir um formato. É como se você fosse um jogador de futebol e ficasse treinando bater falta. Você vai ficar treinando bater falta, de tanto que você treina bater falta, na hora do jogo, a hora que você for bater a falta, você tem uma memória muscular que te ajudou a ficar bom naquilo. É igual dirigir, ou pedalar bicicleta. Bicicleta todo mundo sabe. Você vai pedalar, você repetiu tanto aquele movimento que você criou um conhecimento que o Scott Young chama de conhecimento procedural. Então você criou um conhecimento procedural, o seu corpo ele dominou um procedimento que ele consegue executar quase que inconscientemente. Então você precisa desse primeiro elemento. Escolha, qual que é a prática aqui? Escolha um formato e repita ele exaustivamente, incansavelmente. O que acontece com a maioria das pessoas aqui na internet? Elas pegam um formato, fazem ele 10 vezes, nem isso. Já desistem, partem para outro. Fazem 10 vezes, desistem, partem para outro. Isso é uma burrice sem tamanho. Se você não ficar repetindo o mesmo formato, você nunca vai chegar ao ponto de masterizar o formato, que é um dos 2 elementos necessários para você acertar uma peça de mídia. Segunda coisa é o conteúdo. O conteúdo, sendo dependente do seu repertório, significa que você precisa escolher alguns temas específicos e nunca mais parar de estudar eles. O que nos leva ao ponto da obsessão. Eu não lembro se eu já trouxe isso em algum vídeo, mas para você ficar muito bom em algum tipo de conteúdo, ou seja, para você juntar uma quantidade relevante de repertório, você vai ter que ficar meio que obcecado naquele assunto. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a fazer churrasco. Eu não era um churrasqueiro, eu não fazia churrasco nunca. Eu dizia para todo mundo que eu odiava cozinhar, odiava assar carne, qualquer coisa assim. E aí esse ano, sei lá por que, em algum momento falei, eu acho que eu quero fazer churrasco. E agora, meu amigo, eu tô fazendo churrasco cada 2 dias. E eu tô começando a estudar churrasco, eu tô viciado em churrasco, eu tô ficando meio obcecado por fazer o melhor churrasco possível. Então, veja o que está acontecendo na minha vida neste momento. Primeiro, formato. Eu estou fazendo churrasco a cada 2, 3 dias. Então eu estou começando a masterizar um formato. O formato é botar o carvão no fogo, acender ele de uma determinada maneira, botar o espeto de uma determinada maneira, botar a grelha de uma determinada maneira. Eu poderia fazer churrasco. Se você não entende churrasco, eu não entendo muita coisa de churrasco ainda. Mas existem várias formas de fazer churrasco. Não é só botar a carne no fogo. Então, eu estou masterizando um primeiro formato. Essa é a primeira coisa. Então, eu estou repetindo este mesmo formato muitas vezes. Segunda coisa, eu estou buscando informação, conteúdo, obsessivamente. Isso significa que não significa nada. É o seguinte, ó, a obsessão, ela vai fazer o quê? Ela vai encurtar o espaço de tempo que você precisa para ficar bom em algo. Ainda mais do que isso, me parece que se você não tiver uma altíssima intensidade de trabalho em cima de algo, você não ganha conhecimento suficiente naquilo. Então, a obsessão em um assunto, em um tema, me parece obrigatória para você juntar este repertório, porque caso você não seja obsessivo, você vai estudar poucas vezes ao longo dos dias e das semanas e você nunca vai juntar informações suficientes sobre um tema para se tornar tão bom naquilo que as pessoas queiram parar para te ouvir. Cara, isso aqui que eu tô falando é muito foda. Deixa eu tentar simplificar ainda mais esse negócio. Veja, o que eu tô tentando te dizer é, formato ficou fácil, eu imagino a essa altura do vídeo. Formato é só você escolher um formato e repetir, certo? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Aperta play na câmera, bota o microfone aqui na camiseta, sai falando, desembucha no vídeo e acabou. Agora, o conteúdo, você precisa descobrir qual é o tema que te chama tanta atenção que você queira ficar meio que o dia inteiro olhando para esse tema. Veja, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu tenho empresas, eu tenho coisa para fazer da minha vida. Eu não consigo ficar o dia inteiro obsessivo em cima de um tema. Mas todo momento livre, todo espaço de tempo que eu tenho, eu paro para olhar para um tema específico. Hoje esse tema está ganhando um escopo meio de economia.
ele começou como dar certo na internet, ele avançou para um negócio meio marketing digital, aí ele foi ganhando um escopo de marketing e agora ele ganhou um escopo um pouco maior que a economia. Veja, eu estou desde 2018 obsessivamente estudando e tentando compreender o que faz um business, um negócio dar certo. Isso me levou desde ler, sei lá, Startup Enxuta, ler, sei lá, empresas que crescem lá do Jim Collins, entendeu? Até eu estudar economia, estudar, sei lá, Keynes, Mises e começar a ler essas paradas. E tá me levando cada vez mais... Até eu ler The Book of Gossage, que quem não entende muito de marketing nem faz ideia do que é esse negócio, entendeu? A obsessão me faz olhar para tantas facetas de um mesmo tema que isso vai me dando um repertório tão grande que torna-se interessante para muitas outras pessoas me ouvir. Por quê? Porque eu tenho informações que elas demorariam muito tempo para conseguir se não fosse através de mim. E é esse o ponto em que eu queria chegar. Me parece que a obsessão por um tema é obrigatória para você conseguir juntar num curto espaço de tempo. Quando eu falo de curto espaço de tempo, não vamos esquecer da nossa conta do começo do vídeo, de 7 anos, é isso que eu estou chamando de curto espaço de tempo. A obsessão é necessária para você juntar informações suficientes que te coloquem num ponto fora da curva e te transformem numa fonte de informações para as outras pessoas. Veja, basicamente o que eu estou tentando te dizer é: você tem que, de alguma forma, se tornar um especialista. Eu vou chamar de especialista entre aspas, porque, tu imagina, eu sei muito menos marketing, economia, do que alguém que, de fato, é um especialista nisso. Então, eu me chamar de especialista é quase que um desaforo com os verdadeiros especialistas, entendeu? Eu não sou um pós-doc. Tem cara que passou 20 anos estudando esse negócio, 30 anos, a vida inteira estudando isso aqui, e eu não sei um grão de areia do que esse cara sabe. Mas, dadas as devidas proporções, o que você tem que fazer é ficar tão vidrado, fissurado por um tema, que você vá se especializando nele, até um ponto em que te ouvir vai explodir a cabeça das pessoas e vai fazer assim: caramba, eu preciso continuar ouvindo essa pessoa. Quando as pessoas olharem para você e falarem: este cara consegue reunir informações que eu jamais nem descobriria na minha vida, eu preciso continuar ouvindo ele. Você construiu o teu negócio, ele vai dar certo, ele vai te dar lucro, ele vai te enriquecer, ele vai se transformar na sua fonte de renda, sobrevivência, sustento da tua família. Acabou. Você venceu o jogo quando você chegou nesse ponto. Ou seja, qual é o ponto de vencer o jogo? O ponto de vencer o jogo é: acertei uma primeira peça de mídia, viralizei, não tem que ser milhões de visualizações. E as pessoas que me encontraram através daquela peça estão retornando para me ouvir, porque eu tenho informações tão relevantes que essas pessoas não querem mais parar de me ouvir. Neste ponto eu venci o jogo. Por quê? Porque agora eu tenho a atenção da audiência. Com a atenção da audiência, e não é só atenção, eu tenho atenção e as pessoas me dão credibilidade. Eu ganhei autoridade. Então eu tenho atenção, a atenção é bom, né? Eu tenho atenção e eu tenho autoridade. Com atenção e autoridade eu posso ofertar. O que eu ofertar, se eu tiver uma boa oferta em mãos, acabou. Se tiver uma oferta mediana, eu vou vender. Se tiver uma oferta ruim, eu ainda vou vender alguma coisa. Se tiver uma boa oferta, eu vou ficar rico, vamos dizer assim. O meu negócio está feito. Eu comecei uma empresa. Eu tenho uma empresa que vai começar a ter renda previsível ao longo do tempo. Isso é o que você tem que fazer. Ou seja, seu objetivo para dar certo na internet, ele está em 2 pontos. Primeiro, masterizar um formato de comunicação. Segundo, obsessivamente estudar algo a ponto de se tornar uma referência naquele assunto. E agora, se você gostou disso daqui que você ouviu até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais do Projeto Valinor, que é a minha formação completa em One Person Business. Este modelo de negócio para você faturar 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais no ano, sozinho ou em dupla. É sim muito factível, eu tenho inúmeros casos já
E você precisa conhecer porque só eu tenho essa formação no Brasil. O link está na descrição. Eu sei te ensinar a construir um negócio de dentro de casa, na internet. Eu te dou a estrutura que você precisa para você ter isso. Clica no link na descrição para saber mais antes que as vagas fechem. Tamo junto.